Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e a partir do versículo 46, nós vamos relatar uma história que por nós é muito conhecida, e aprendemos muito com esta passagem bíblica, a história de Bartimeu, cego de Jericó. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler alguns versículos aqui, amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram ao cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, glória a Deus. Pode ser sentado, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Que bênção, né, irmãos? Eu nunca vi uma passagem, uma pregação, um estudo acerca desta passagem bíblica do cego de Bartimeu. O protagonista dessa história, que marcou e que fez um marco na vida deste homem, deste cego, foi o nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, já com o seu ministério aflorado, e por onde ele passava, nosso irmão presbítero Vinícius, é bem notório e é sabido de nós todos aqui que por onde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Onde Jesus passava, se existia alguém enfermo, ele curava. Se existia alguém paralítico, ele colocava as mãos e fazia essa pessoa voltar a caminhar, a andar. Quando Jesus encontrou, louvado seja Deus, em algumas situações, pessoas ali ao ponto ou a caminho de sepultar o seu ente querido, Jesus interveio e trouxe ressurreição para aquelas vidas que estavam mortas, e Jesus, na sua autoridade dada por Deus, na sua autoridade divina, dentro da trindade de Deus, Jesus ressuscitava esses mortos quando ele assim os encontrava. E é bem verdade, meus amados irmãos, que esta passagem do cego de Jericó era registrada. Os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram esta passagem. Mas a passagem, o escritor de Marcos, ele vai mais fundo, dando mais detalhes acerca da história desse cego de Jericó. Nesta passagem, o evangelista Marcos, ele diz, louvado seja Deus, que Jesus, saindo de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão que seguia a Jesus, lá estava, na beira do caminho, um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Você vê que o escritor tem, louvado seja Deus, o cuidado de escrever até o nome do pai de Bartimeu, porque Timeu, segundo a teologia, segundo os grandes pregadores, segundo estudiosos,
foi um homem que serviu ao exército daquela época. Por isso é mencionado o nome desse homem na Bíblia Sagrada, porque foi um grande guerreiro, foi um grande soldado que serviu ao seu exército naquele tempo. E lá estava Bartimeu naquela situação, irmãos. Situação caótica, situação desesperadora. Um homem cego que não tinha nem mesmo a provisão da sociedade. Porque se fosse nos dias de hoje, Bartimeu ia receber um salário mínimo do governo. Ele ia passar pelo INSS. E ali, os avaliadores, os médicos iam ver a sua incapacidade. E iriam lhe dar um auxílio provisório. E depois desse auxílio provisório, pastor Carlos, ele voltaria depois de um tempo e veria que a sua dificuldade era permanente e lhe daria uma aposentadoria perpétua. Quem me entende, diga bem. Nos dias de hoje, as pessoas que sofrem algum tipo de enfermidade, que realmente essa pessoa é impedida de exercer as suas funções laboriais, elas ainda têm a ajuda do governo, a ajuda do país. Glória a Deus por isso. Mas nessa época Bartimeu não tinha ajuda do governo, pastor André. Nessa época Bartimeu não tinha um salário, não tinha a sua aposentadoria. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma capa. A capa que Bartimeu levava, meus irmãos, não era por mero acaso. Não era como às vezes a gente vê um mendigo na estrada, na rodoviária, que leva uma coberta, muitas vezes cheirando mal. A capa de Bartimeu era tipo uma autorização para ele poder peregrinar por a cidade e ali pedir a esmola. Bartimeu passou por uma avaliação e viram que esse homem também, a sua situação era caótica, e lhe deram a autorização para ele pedir esmolas naquela cidade de Jericó. Quem está entendendo, diga amém. Todas as pessoas que pediam esmola, que pediam o socorro da sociedade, tinham que passar pelas autoridades daquela época para receberem a autorização para pedir esmola dos seus determinados pontos aonde eles ficavam. A capa era um símbolo de autorização. Todo aquele que tinha capa, os soldados sabiam que ele tinha autorização para pedir esmola. Quem não tinha capa era recolhido e com certeza era ali açoitado por estar desobedecendo a ordem imperial. Quem entende, diga amém. Bartimeu, ele tinha ordem. Bartimeu, ele tinha um aval. Bartimeu, ele tinha capa dada pelas próprias autoridades. Mas o que Bartimeu não tinha era qualidade de vida. O que Bartimeu não tinha era esperança. O que Bartimeu não tinha era felicidade. O que Bartimeu não tinha era a convicção de que um dia ele poderia ser feliz na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. E o interessante é que o escritor de Marcos diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. E aonde estava Bartimeu quando Jesus entrou pelas portas de Jericó, meus irmãos? Bartimeu não estava ali, porque a multidão passou e entrou. Bartimeu não estava à beira do caminho. Quem sabe Bartimeu ainda estava na sua casa. Quem sabe Bartimeu estava a caminho daquele ponto que era a entrada da cidade de Jericó. A Bíblia não fala, mas o interessante é que Jesus entrou em Jericó e não se fala o nome de Bartimeu. E ali Jesus pregou a palavra. Creio que operou milagres ali dentro da cidade de Jericó também. Mas o texto diz que saindo Jesus, ele e os seus discípulos, uma grande multidão saía com Jesus da cidade de Jericó. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que ali está Bartimeu. E agora Bartimeu está no lugar certo e na hora certa. Irmãos, existe um lugar onde Deus ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Existe um lugar onde Deus ainda pode operar milagres. Um lugar onde Deus pode operar sinais, prodígios e maravilhas. Um lugar onde Deus pode operar milagres extraordinários
extraordinários realizados, aleluia, e contextualizados na Bíblia Sagrada, meu irmão. Não é lá no Balança Couro, não é louvado seja Deus nas baladas que existem neste mundo, mas o lugar onde a pessoa pode receber a visitação de Deus e pode receber um milagre sobrenatural, ainda não mudou, é a casa do Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Aonde muitos estão deixando de congregar, aonde muitos estão deixando de adorar, mas estão perdendo a oportunidade de serem alcançados, de serem visitados pelo Deus Criador dos céus e da terra. Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa. Você está no lugar certo, meu irmão. Você está no lugar certo, jovem. Você está no lugar certo, meu irmão e meu irmão. Independente de quantidade de pessoas, nós estamos aqui no lugar certo e temos a certeza que aquele que tem poder para reverter, para restaurar, para mudar a retórica da nossa vida, Ele está aqui presente para mudar a nossa história para a glória do seu nome. Oh, aleluia! Independente de quantidades, de qualidades, nós devemos levantar a nossa voz e render a Ele a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro louvor, o nosso verdadeiro culto a esse Deus único verdadeiro. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ali estava Bartimeu. E acredito que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Acredito veementemente que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, esse grande profeta. E ali este homem, quando viu o alvoroço da multidão, e a multidão adorando e glorificando a Jesus. Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Hosana, Hosana ao Filho do Deus Todo-Poderoso. Honras e glórias ao Messias, o enviado dos céus. Aleluia. E aquele homem, ouvindo a voz da multidão, meus irmãos, de repente lhe vem um despertamento. De repente lhe vem um sinal. Ele percebe que era a oportunidade da vida dele. Bartimeu, creio que passou por alguns especialistas que avaliaram a situação da vista dele, dizendo: você nunca mais vai voltar a enxergar. Você nunca vai ver a luz do dia. A sua doença não tem reversão. Para sempre você vai morrer cego. Mas Bartimeu, ouvindo a multidão clamando e exaltando ao Filho de Deus, aquela situação que Bartimeu estava vivenciando, meus irmãos, ela não conseguiu parar a vontade desse homem de enxergar, a vontade desse homem de reverter o quadro que ele estava vivendo. Surge fé no coração de Bartimeu, meus irmãos, e ele pensa consigo, acredito eu, essa é a minha oportunidade. Eu não consigo ver, eu não consigo correr até esse homem, pois eu vou tropeçar, vou me pisotear. Eu não consigo persuadir alguém para poder chamar esse homem e trazer ele para mim, porque este homem, ele é muito importante. Eu não tenho vista para chegar até ele, mas eu tenho uma coisa: eu tenho voz para clamar, eu tenho voz para gritar, eu tenho voz para invocar, eu tenho voz para pedir a misericórdia desse Filho do Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Bartimeu ele podia fazer, ele começou a fazer, meus irmãos. Bartimeu começou a gritar que nem um doido: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Oh, aleluia, irmãos. Quando Bartimeu, pela ousadia da fé, começa a invocar a Jesus, começa a clamar a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. O inferno começa agora, meu irmão, a estremecer. O inferno começa agora a se movimentar. O inferno começa agora a se incomodar com o clamor daquele homem que era frases repetidas: Filho de Davi, tenha misericórdia de
de mim, meu irmão. Você não sabe o poder que existe na sua oração. Ainda que seja uma oração pequena, ainda que seja uma oração repetitiva, ela tem poder de parar a Jesus aqui na terra dos viventes. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. O clamor daquele homem tirou a paz do inferno. Tanto que as pessoas que estavam ao redor daquele cego ficaram perturbados, incomodados com o clamor daquele homem. Ao invés de incentivá-lo a clamar, ao invés de ajudá-lo, peraí, vamos ver se nós conseguimos levar você até o mestre. Foi pelo contrário. Irmão, as lutas mais difíceis que nós tivermos aqui nessa vida, não fique admirado se o inimigo levantar pessoas para tentar esmorecer a sua fé. Não fique admirado se o adversário usar até pessoas da sua casa, da sua família, parentes, pessoas da sua convivência, para dizer que não tem jeito, para dizer que não tem cura, para dizer que não há solução, para dizer que é irreversível a sua causa. É o adversário querendo te desanimar. Porque o inimigo sabe que se você clamar a esse Deus Todo-Poderoso, ele sabe que se você tocar no coração de Deus com os olhos da fé, com o poder da oração, com o poder do clamor, esse Deus misericordioso pode parar na sua vida. Louvado seja Deus. O inimigo usou aquelas pessoas que estavam perto de Bartimeu, dizendo: fique quieto, Senhor, cala-te, ele não vai te ouvir. Para com essa barulheira, ele já está longe. Creio que Bartimeu começou a ouvir a diminuição do barulho da multidão. A multidão, quando passou, era um barulho. Quando a multidão vai se distanciando de Bartimeu, aquele homem começa a ficar mais perplexo. Mas a Bíblia diz que ele não parou, não, meus irmãos. A Bíblia diz que ele não ouviu a voz daqueles desanimadores. A Bíblia diz que ele não ouviu a voz daqueles enterradores de sonhos. A Bíblia diz que Bartimeu ousou da fé muito mais e dobrou a sua voz, dobrou o seu clamor, muito mais alto ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos podem sentir a presença dele nesta noite? Aleluia! Nesta noite, se fosse você, eu também falaria: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, meu Deus, oh glória! Este homem, vendo que era Jesus, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por mais que muitos mandavam ele se calar, ele não se calou. E muitas pessoas estão se calando diante de problemas insignificantes. Não é um problema físico, não é uma cegueira, não é uma atrofia, não é uma paralisia. Às vezes é um problema conjugal, a pessoa já não vem para a igreja. Às vezes é um marido que discutiu com a mulher, vice-versa, não vem para o culto. Às vezes é os pais com os filhos que tiveram um pequeno atrito, já não querem vir mais adorar ao Senhor. O inimigo conseguiu calar a voz do adorador. E já não estão à beira do caminho, já não estão no lugar que acontece o milagre. Meus irmãos, o milagre pode acontecer através da sua entrega, de você jejuar, buscar e perseverar em buscar a face de Deus. Segundo tipo de milagre que pode acontecer é através de você estar num culto e você tiver a sorte, sim, a sorte do homem que estiver pregando, da mulher de Deus que estiver pregando, que estiver com a sua vida consagrada ao Deus Todo-Poderoso. O milagre também pode acontecer através da vida de um homem de Deus que olhar para dentro de você com os olhos da fé e dizer: em nome de Jesus Cristo, receba a sua vista agora. Em nome de Jesus, levante nesta cadeira de rodas e levante agora. Pode acontecer, mas é necessário você estar no lugar do milagre. É necessário você estar à beira do caminho. Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa. Quem entende, diga bem.
Oh, aleluia. Por Bartimeu, meus irmãos, vamos usar da fé e clamar mais alto. A Bíblia diz que ele consegue parar Jesus. Não porque Jesus não tinha ouvido ele, irmãos. Jesus já tinha ouvido ele antes dele clamar. Antes dele liberar o primeiro clamor, Jesus, eu creio que ele falou: vamos ver até onde esse cego vai com a sua fé. Vamos ver até onde ele quer esse milagre. Por isso muitas pessoas não conseguem ser libertas, não conseguem a porta aberta, não conseguem o milagre, não conseguem a cura, não conseguem a prosperidade sobre a sua vida, porque param no meio do caminho, começam a orar. Talvez a vitória já está tão perto e essa pessoa desanima, e a Bíblia diz que a dúvida é como a onda do mar, que leva a nossa bênção de lá para cá e vai para lá. Você só fica com o desejo de ser abençoado, de tomar posse daquele milagre, daquela vitória, mas ela nunca vem nas suas mãos por causa da inconstância da sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. É necessário nós termos fé, além da fé, que quando nós pedimos a Deus, nós já acreditarmos sem sombra de dúvida que nós já temos aquilo que nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso antes disso chegar às nossas mãos. Isso é fé. Eu orei e já estou vendo essa porta aberta. Eu orei e já estou vendo o patrão me levantando de cargo. Eu orei e acredito que Deus já está preparando a casa própria. Já estou pegando a chave, já me vejo abrindo a porta, já me vejo entrando dentro da minha casa sem dever uma parcela para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica. É a fé. Estou vendo a chave do meu carro, está andando a pé, mas já vi a chave com um alarme. Determina que Deus vai fazer um milagre acontecer. Bartimeu consegue parar a Jesus. Versículo 49 diz: e parando Jesus, disse-lhe que o chamasse. Irmão, a oração, a fé tem o poder de parar a Jesus. Jesus estava seguindo o seu caminho, mas o clamor daquele homem foi tão poderoso que conseguiu parar a Jesus. Aleluia. Coisa linda é quando Jesus para na minha e na tua vida, meu irmão. Se você conseguir parar Jesus com a sua fé, se você conseguir parar Jesus com a sua adoração, se você conseguir parar Jesus com a sua perseverança em servir a esse Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza que uma hora Ele vai parar na tua vida e vai mudar a retórica da tua história. Ele vai mudar a retórica da tua vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. E parando Jesus, disse que chamasse o cego. E a Bíblia diz, irmãos, agora que interessante, aquelas pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo, parece que agora nem foram libertos. Parece que passaram por um culto de libertação como esse, porque outrora estava dizendo que Jesus não ia ouvir. Outrora eles estavam dizendo para o cego para ele se calar. Mas agora aqueles mesmos homens, irmão Bé, estava dizendo: tem bom ânimo. Vai entender isso, pastor? Tem bom ânimo, porque o mestre te chama, rapaz. Não é que você conseguiu mesmo. Você é um homem de sorte. Por isso que nós não devemos dar ouvidos para as pessoas ao nosso redor. Se o inimigo tem usado ou usado de alguém para tentar esmorecer a sua fé, permaneça na sua posição, porque Deus vai te honrar no lugar que você está, se você estiver no caminho certo. Aleluia. Tem de bom ânimo que o mestre te chama. E ele levantou-se e pegou a sua capa e lançou fora. E levantou-se e foi ter com Jesus. Olha a fé desse homem. Bartimeu, ele precisava daquela capa. Bartimeu, ele necessitava outrora daquela autorização. Mas Bartimeu sabia que quem chamou ele não era qualquer um.
que quem chamou ele não era qualquer autoridade. A fé de Bartimeu estava que ele seria curado naquela hora. A fé de Bartimeu estava: agora é o meu momento, essa é a minha oportunidade, esse é o momento ímpar da minha vida. Bartimeu não se lembrou de capa, ao contrário, desprezou a capa, a autorização romana, jogou fora a capa, aleluia, do mundo, e foi de encontro ao seu Salvador e a sua vitória. Louvado seja Deus. Nesta noite, meus irmãos, qual é a capa que está impedindo você de receber o seu milagre? Qual é a capa que está impedindo você de receber a sua bênção? Qual é a capa que está impedindo você de chegar em lugares altos? Qual é a capa que está amarrando o teu ministério? Qual é a capa que está amarrando a tua chamada? E nesta noite eu te peço para fazer uma autoanálise da sua vida. E joga essa capa fora. Essa capa que está impedindo você de ter um encontro genuíno com Jesus. Quem sabe a capa do pecado, a capa da altivez, a capa do desânimo, a capa de que não vai acontecer, a capa da dúvida, a capa da incredulidade. Eu profetizo sobre a sua vida que as capas, aleluia, que estavam barrando a tua chamada vão cair nesta noite, e você vai de encontro à sua vitória no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Bartimeu, ele lança de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando aquele homem, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Jesus, sabendo a situação daquele homem, pergunta: o que queres que eu te faça? Irmãos, Deus sabe a nossa condição. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que está lhe afligindo lá na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua convivência social ou espiritual. Ele sabe de tudo. Todas as coisas estão nítidas diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, Jesus pergunta para Bartimeu e pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça, meu filho? Aleluia. Oh, glória! E Bartimeu disse, e o cego Bartimeu diz: mestre, eu quero ter visto. Mestre, que eu tenha vista, mestre. Irmãos, em Jesus, naquele mesmo momento, versículo 52, e Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Irmão, a fé daquele homem que moveu as águas, foi a fé daquele homem que fez um milagre acontecer. A fé dele quebrou o protocolo, a fé dele quebrou paradigmas. A fé de Bartimeu foi uma fé ousada. A fé de Bartimeu no Filho de Deus fez um milagre acontecer sobre a sua vida. E ele voltou a enxergar, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que interessante. Olha que maravilhoso. Aleluia. Olha que revelação extraordinária. E ele viu e logo seguiu a Jesus pelo caminho. Irmão, quando a pessoa ela é grata a Deus por um milagre, por uma porta aberta, ou por algo que Deus fez na sua vida sobrenatural, esta pessoa não é ingrata com Jesus. Ela sempre vai estar aos pés da cruz. Ela vai estar sempre à casa de Deus. Como a nossa irmã Beth relatou nesta noite, estava com saudade da casa de Deus, dos irmãos. Isso é gratidão pelo que Deus já fez. Isso é gratidão pelos livramentos. Isso é gratidão pelas transformações que Deus fez na vida dela. E assim cada um de nós estamos aqui nesta noite, seguindo a Jesus pelo caminho, porque sabemos o que Ele fez na nossa vida, sabemos aonde Ele nos tirou, sabemos da onde Ele nos recuperou e nos colocou entre os príncipes aqui na terra. Para glorificar o seu nome, para exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso.
e seguiu a Jesus pelo caminho. Que nesta noite nós também possamos seguir a Jesus pelo caminho e permanecer no caminho, nunca desviar desse lindo caminho, nunca se afastar desse caminho tremendo que é o caminho da salvação, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já conquistou para cada um de nós ali na cruz do Calvário. A fé deste homem rompeu barreiras, e a fé ainda está pairada, meu irmão. Todo aquele que ousar na fé também pode fazer o seu milagre acontecer. Todo aquele que ousar na fé também pode fazer com que obras, libertações possam acontecer na vida da sua família, através das suas mãos, através do seu determinar, através da sua oração. Você pode romper montanhas, louvado seja Deus, através da sua fé, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que você fique com essa palavra, e que aquilo que eu não pude expressar com o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração.